Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus, louvamos nessa manhã. Oh, obrigado, Pai. Te adoramos. Podemos declarar isso por meio do Espírito. Somos filhos de Deus, Pai. E nessa manhã nos reunimos aqui, nesse banquete que o Senhor preparou para nós. Te agradecemos, Senhor, por esta realidade, que é o Espírito em nosso espírito, que testifica que nós somos filhos de Deus. Te amamos, Senhor. E nessa manhã, nessa comunhão, Senhor, agrade a Ti. Oh, nós estamos aqui para Te adorar, em espírito e em realidade. Se propício a nós nesse tempo de comunhão. Senhor, nessa manhã abrimos nosso ser a Ti, para que a Tua palavra, que é espírito e que é vida, torne-nos mais santificados, mais edificáveis. Senhor, acolhe-nos nessa manhã com o Teu grande amor. Obrigado, Senhor Jesus. Te louvamos que estamos na Igreja de Cristo Jesus. Aleluia, o Senhor tornou-nos um. Há no universo um corpo, a que pertencemos nós. Aleluia, o Senhor tornou-nos um. Glória a Deus. Aleluia. Ó Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Todos adquiriram o esboço? Hã? Então, quem não tiver acesso, está no grupo da igreja. Pode abrir lá e
Senhor Jesus. Amém. Nessa última mensagem sobre o livro de Hebreus, que nós estamos desfrutando, não há nenhum sentimento aqui de esgotar o assunto, porque podemos estudar a Bíblia até que o Senhor volte, mas ainda assim tem coisa para vermos. É verdade. Mas dentro da nossa pouca experiência, dentro do nossa pouca compreensão, o Senhor nos permitiu entrar em alguns pontos cruciais do livro de Hebreus. Durante algumas mensagens, nem todos acompanharam desde a mensagem número 1 até hoje, a 18ª, mas eu creio que aqueles que conseguiram estar na comunhão e desfrutar essas mensagens, a vida divina, a visão divina, a comunhão divina, a pessoa divina foi um pouco mais acrescentada. Porque o Senhor, uma vez ele disse que as suas palavras, elas são espírito e são vida. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir as palavras do Senhor. E eu estava tocando no livro de Hebreus. Existem alguns versículos muito relevantes. Logo no início do capítulo 1, ele fala que no passado o Senhor falava aos pais pelos profetas, mas hoje já não é mais assim. Hoje ele nos falou, fala e continua falando. Amém. No Espírito ou no Filho por meio do Espírito. E um outro versículo também que eu toco muito, no capítulo 2, versículo 1, que fala que nós devemos prestar muita atenção ao que temos visto Sim. e ouvido, Para não ficarmos sem rumo. E mais um, se os irmãos me permitem, acho que é capítulo 3 ou 4, que fala: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Tem vários versículos que, se nós ficarmos citando aqui, não dá tempo, né? São vários versículos assim que precisa chamar a nossa atenção. Um dos versículos também chave do livro de Hebreus, capítulo 10, que ele fala: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. E antes ele fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu pelo véu. E para concluir essa parte, que eu vou parar, eu vou entrar no esboço, versículo 26 do capítulo 10, ele fala: não deixemos de congregar. Congregar não é uma obrigação, é uma bênção. É verdade. Porque quando estamos reunidos em unidade, ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Amém. Nós, na nossa vida humana, nós participamos de vários tipos de reuniões. Sim. Mas da maioria das reuniões nos deixam preocupados, perturbados, angustiados. Mas a única reunião que nos enche de vida é a reunião da igreja. Amém. Porque nós reunimos para melhor. Amém. Então, irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, nós nessa manhã é mais uma reunião, mas que o nosso coração esteja de fato aberto ao Senhor, para que Ele intensifique o seu dispensar. Porque isso não fala em Hebreus, fala em Romanos. A nossa salvação está muito mais próxima do que quando cremos. O Senhor nos está dando uma oportunidade de tomar essas palavras para crescermos em vida, porque Ele não pode casar com uma noiva despreparada, infantil. Por isso que Paulo diz em uma das suas cartas, ele fala: quando eu era menino, eu fazia isso e aquilo, mas quando cheguei a ser homem, eu larguei isso e aquilo.
Então, irmão, pelo tempo de alguns aqui, já era para termos deixado as coisas de menino. Mas como estamos no mundo e as circunstâncias da nossa vida humana às vezes nos distraem, nos corrompem, nos desviam, nos esfriam. Mas acima de tudo isso, nós temos o amor de Deus. Esse amor com que o Senhor nos amou, nos ama e continuará amando. Ele nos sustenta. E Pedro diz na sua epístola que nós somos sustentados pelo poder de Deus, mediante a fé. Então nessa manhã exercitemos o nosso espírito de fé. Talvez esses itens que nós vamos compartilhar aqui, em alguns vamos passar rápido, outros vamos parar um pouco. Todos nós, ou a maioria já saiba. Mas Paulo também disse que nós devemos esquecer algumas coisas que ficam para trás e avançar para as que diante de nós estão. Que o Senhor nos liberte dos conceitos, das doutrinas, dos formalismos, das tradições, e encontre em nós uma boa terra nessa manhã. Amém. Para que a palavra continue se aprofundando. Tem um versículo no Velho Testamento que eu não lembro qual o livro, que fala que é raízes para baixo e frutos para cima, né? É Reis? Pronto. Isaías, né? Isaías 35, um negócio. Raízes para baixo e frutos para cima. A raiz você não consegue ver, assim é o nosso crescimento. Mas quando você cresce na vida divina, você produz fruto. Fruto não é para você ficar se exibindo. Olha só, eu estou produzindo esse fruto que eu não praticava ontem. Não é para isso. O fruto é para que outros vejam. E você permanece crescendo para baixo e dando fruto para cima. Essa é a nossa vida. E esses tópicos aqui, que os irmãos têm acesso aí pelo esboço, no livro de Hebreus, é para produzir mais raízes e para produzir mais frutos. Aleluia! Amém! Eu queria ler, a gente podia ler junto o título e esses numerais aí, de 1 a 5. 10 virtudes práticas e as experiências de Cristo para a vida da igreja. De acordo com Hebreus 12:12, depois de sua ressurreição, Cristo voltou para seus irmãos e no meio da igreja cantou hinos de louvor ao Pai. Hebreus 10:25 diz: para não deixarmos de nos reunir. Quando os crentes se reuniam antigamente, a reunião era a igreja real e prática. Embora a palavra igreja não seja encontrada neste capítulo 13, todo ele se refere à vida da igreja. As experiências de Cristo, nos versículos de 8 a 15, e as 10 virtudes práticas, 1 a 17, 16 a 19, tratadas aqui, são para a igreja. Então todo esse assunto é para a igreja. A nossa vida hoje é para a igreja. Amém. Paulo diz em Romanos: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Por quê? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Tem até um hino, né? Tem pouco que a gente não canta esse hino. É uma boa sugestão. Amém. Número 1, o amor fraternal. É interessante Paulo começar o capítulo 13. Se os irmãos quiserem abrir aqui, para a gente ler junto o versículo 1. Capítulo 13 de Hebreus diz assim: seja constante o amor fraternal. Amém. Estou lendo aqui no Novo Testamento, versão Restauração. Em outras versões pode estar escrito de outra forma.
Mas aqui está escrito assim: seja constante o amor fraternal. Nós temos uma reunião às segundas-feiras aqui, que nós estamos agora nas epístolas de João. No capítulo 4 da primeira epístola de João, fala muito desse aspecto do amor. Fala de amar os irmãos, que nisso em nós é aperfeiçoado o amor. Não dá tempo, mas se os irmãos quiserem depois, leiam lá 1 João capítulo 4, quem tiver a versão de restauração, leia as notas. Nós, na nossa comunhão aqui às segunda-feira, só nas notas nós gastamos 1 hora, né? Mas desfrutamos bastante a questão do amor. Amém. Então, versículo, Algarismo Romano 1, amor fraternal, letra A diz assim: Hebreus 13:1 diz: seja constante o amor fraternal. Ninguém pode dizer que o amor fraternal não é para a vida da igreja. Lá nas notas de 1 João fala que o amor precisa ser um hábito. Aí ele fala: habitualmente amamos uns aos outros. Amém. Então, se tem um hábito que você precisa adquirir, é amar os santos. Nós temos tantos hábitos, uns são bons, outros nem a gente mesmo gosta deles, né? A gente não consegue se livrar de alguns hábitos ruins, mas esqueçamos os nossos hábitos e tenhamos o hábito divino. Amém. Deus tem um hábito divino, nos amou. Nós o amamos, está lá escrito, porque Ele nos amou primeiro. Amém. Não tente amar uns aos outros no seu amor. Seu amor e o meu amor, ele é muito, muito e muito limitado. Até enquanto você está me agradando, eu vou te amando. Mas a partir do momento que você dá uma restringida em mim, acabou o amor. Mas o amor de Deus é singular. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Eu queria ler aqui também com os irmãos, nesse letra A, 1 Pedro 1. 1 Pedro capítulo 1. Nós vamos usar bastante a Bíblia, porque essa palavra precisa, irmãos. Eu vou me deter um pouco nessa questão do amor fraternal. Daqui a pouco eu vou dizer porquê. Mas antes vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Fala assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Uau! Será o que vocês acham? Por que Pedro falou tão enfaticamente sobre isso, né? Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Irmãos, o nosso irmão Pedro teve uma boa experiência nessa questão. Foi ele que falou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Não foi ele? Sim. Ele foi ousado, ele deu até uma conta para o Senhor, não foi? 7. Né? Eu não sei o que os irmãos acham. Será se alguém estava causando algum dano a ele? Ele falou: quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ele esperava que o Senhor falasse: não, uma só tá bom. Mas o Senhor falou: não só 7, Pedro, 70 vezes 7. Então ele foi ganhando isso. E quando ele escreveu as suas epístolas, ele aplicou isso aí na experiência dele, porque ele experimentou isso. Na nossa experiência, tudo que o Senhor nos permite passar e experimentar, nós podemos transmitir. Por isso que Paulo fala, em 2 Coríntios ele fala: da mesma maneira que nós somos consolados, podemos consolar outros. Mas se você nunca foi consolado, como que você vai consolar outros?
Então, nós temos que aproveitar as nossas experiências no Senhor e aplicá-la na nossa vida da igreja. Nós estamos falando aqui que todas essas coisas são para a vida da igreja. E ainda em Pedro, capítulo 4, versículo 8, se os irmãos me permitem. Senhor, no versículo 7, Pedro fala: mas o fim de todas as coisas está próximo. Ponto e vírgula. Portanto, sede sensatos e sóbrios para dedicar-vos à oração. Versículo 8. Acima de tudo, tende amor intenso entre vós, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Amém. Eu não consigo, vida, ter esse amor intenso, mas se nós formos ao Senhor, Ele se dispensa como vida, como quantidade, entre aspas, de amor, para termos um amor intenso entre nós. Amém. Por que isso, irmãos? Porque nós estamos sendo aperfeiçoados. João fala que nós estamos sendo aperfeiçoados no amor. Nós não sabemos amar, mas estamos sendo aperfeiçoados. Amém. Estamos aprendendo. Não sei se vocês acham, mas acho que eu amo mais vocês do que amava antigamente, né? Se eu não amo, me perdoe, eu vou aprender a amar vocês, tá bom? Espero que vocês aprenderam a me amar também um pouco mais do que amavam no início, né, Cleonice? Por isso Pedro é muito claro: amor intenso entre vós. Eu estava estudando esse esboço nessa parte e percebi: se você pegar todas as epístolas que foram escritas pelos nossos irmãos Paulo, João, Pedro, Judas, Tiago, em todas elas eles aplicam essa questão do amor. Em alguns uma intensidade maior, outras menor, mas está sempre falando o seguinte: ó, o negócio é vocês terem amor, o negócio é vocês se amarem. E eu estava pensando, eles certamente estavam sempre lembrando do que o Senhor Jesus falou em Mateus 24, que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iria se esfriar. Então, irmãos, em todas as suas epístolas, os irmãos, como Pedro fala, eu quero trazer-vos a lembrança. Sim. Então os irmãos traziam a nossa lembrança, a questão do amor, porque o Senhor Jesus tinha falado lá atrás que a iniquidade ia se multiplicar, e essa multiplicação ia causar um esfriamento no amor de quase todos. Então eles não tinham como passar por cima desse assunto em suas epístolas. Verdade. Eles tinham que falar sobre isso. Amém. Por isso Paulo fala no capítulo 13 de 1 Coríntios: o amor, o amor, o amor. O amor não é isso, o amor não é aquilo, o amor não tem isso, o amor não tem... Tudo isso para mostrar o seguinte: vai vir iniquidade, mas nós estamos sustentados no amor de Deus. Amém. Como diz a Mateus 21, fala: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, ele é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vão vir as coisas negativas, tempestades, ventos, rios, e vão dar contra aquela casa. Não é na casa do teu vizinho, é na sua casa. É. Mas você está sustentado na rocha. E essa rocha é Cristo. Paulo fala em Coríntios que essa rocha, a pedra, a rocha que os acompanhava era Cristo. Então você tem uma rocha na sua casa. Deixa soprar o vento, deixa vir as tempestades, deixa bater os rios, vão dar contra aquela casa, mas ela não vai cair, porque ela está firmada sobre a rocha. O Senhor foi muito claro: aquele que ouve, e pratica. Então, se nós estamos ouvindo sobre o amor, Sim. no livro de Hebreus, seja constante o amor fraternal, vale a pena. Se eu ainda não tenho clareza do que é o amor fraternal, o que é ser constante no amor fraternal,
o que é ser intenso no amor fraternal, eu preciso ir diante do Senhor. Senhor, me ensina, porque eu quero continuar até o fim. Amém. Porque o Senhor Jesus também disse: aquele que perseverar até o fim. Amém. Porque vai vir os rios, Cláudio, vai vir as tempestades, vão soprar os ventos, mas nós estamos alicerçados e arraigados em amor. Amém. Eu queria ler esse versículo aí, irmãos, daqui a pouco, tá? Agora. Amém. Letra B fala assim: se não estivéssemos na vida da igreja, não precisaríamos do amor fraternal, pois estaríamos longe uns dos outros, e não precisaríamos amar-nos mutuamente. Alguém abra, por favor, aí 1 Tessalonicenses 4:9. 1 Tessalonicenses 4:9. Tem um ponto interessante aí. Não necessitais que eu vos escreva. Sim, Pois vós mesmos estáis instruídos por Deus. sim. Que a amarmos uns aos outros. Amém. Amém. Prestou atenção, irmãos? Vou ler aqui de novo, tá, Cíntia? Passa aí na gravação, tá? Quanto ao amor fraternal, não necessitais que eu vos escreva. Mas ele escreveu. Entende? Não. Ele falou: não é necessário, mas eu vou escrever assim mesmo. Aí Jesus uma vez falou, de novo lhes falava Jesus dizendo: o Senhor sabe que nós precisamos, nós necessitamos de ouvir sobre o amor fraternal. Amém. Que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis instruídos por Deus a amar-vos uns aos outros. Aleluia! A nota fala assim: Filadélfia, composto de filéu, que é amar, referindo-se ao amor em geral, como ter afeição por, e adelphos, quer dizer irmão, ou seja, o amor fraternal é amor entre os irmãos ou amar os irmãos. Não precisa que ninguém te instrua, mas você precisa ir diante do Senhor para saber como que é amar uns aos outros, no amor do Senhor. Entende? Graças ao Senhor, Ele nos cerca em todos os detalhes. Amém. Amém. E aqui diz que se não tivesse a vida da igreja, mas nós temos, e agora? Não tem escapatória, tá? Não tem desculpa, não tem mais saída. Aquele que a muito é dado, muito será cobrado. Né? Pulando aqui para a letra C, diz assim: porque fomos arrebanhados, precisamos de amor fraternal para prosseguir. Amém. Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Nós, antes de sermos redimidos e regenerados, nós éramos como diz Provérbios, né, como cavalos selvagens, ou como cabritos, bodes. Mas o Senhor nos chamou e nos tornou ovelhas. Amém. Só que do momento que você crê no Senhor, a transformação ela não ocorre de um dia para o outro. Nós estamos num processo. Então eu ainda cheguei ainda na vida cristã com muitas coisas. Muitas coisas. Entende? Não? E isso só é removido pelo Senhor com o seu amor na comunhão. Então, nós fomos arrebanhados. Estamos juntos. Às vezes nós nos espetamos, né? Mas é só um espetozinho de nada. É melhor ficar espetado do que não ser espetado e não ficar, entendeu? Não estamos aqui declarando que agora você precisa suportar os meus espetos, não é isso não. Mas às vezes acontece. Às vezes acontece. Que ainda não fomos transformados. Na verdade, se você ler o livro de Atos, você vai ver, entre aqueles que serviam, houve esses tipos de espetos, não é verdade? Mas também depois, para alguns, houve uma reconciliação. Então não saia, não fuja dos espetos. Um beliscãozinho aqui, uma espetada aqui, permaneça
Não é verdade? O Senhor foi o primeiro a dar esse tipo de espeto, né? Se você observar, uma das suas lições, ele falou: vocês não querem todo mundo ir embora? Aí Pedro falou: não, Senhor, para quem iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Então, trazendo para a nossa experiência, às vezes nós passamos por dificuldades entre nós, mas nós temos o amor de Deus. Amém. A Bíblia nos diz, é muito prático, um versículo muito conhecido: se teu irmão pecar contra você, vá até ele. Ou seja, se ele te deu uma espetada, não o abandone, vá até ele e procura resolver o problema. É a Bíblia que diz isso antes de ter a vida da igreja, porque o Senhor sabia que quando tivesse a maneira prática da igreja, essas coisas iriam acontecer. Entende? Então, não desfaleçamos. Aleluia! Fomos arrebanhados, precisamos do amor fraternal para prosseguir. Isso aí está lá em 1 Coríntios 13, os irmãos conhecem bem. Letra D: o amor é simplesmente a vida aparecendo em outra forma. Eu queria ler antes aqui Efésios 3. Tem um ponto aqui interessante que eu não queria deixar passar. Efésios 3, versículo, eu vou ler aqui por causa do tempo, fala assim, 3, a partir do versículo 14, fala assim, ó. Paulo dá uma linha de comunhão no início do capítulo 3, e no versículo 14 ele fala: por esta causa dobro os meus joelhos ao Pai, de quem toda a família nos céus e sobre a terra recebe o nome. Aí ele começa no versículo 16: para que? Não tem uma meta. Para que? Anote essa frase: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Para que? Tem outro para quê? Para que Cristo habite no vosso coração pela fé, para que vós, estando arraigados e alicerçados em amor, sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais enchidos até toda plenitude de Deus. Estar arraigado e alicerçado em amor tem uma meta, tem um objetivo, para compreender. Talvez você fale: eu não sou capaz de compreender. Mas se você se alicerçar e se arraigar no amor, você vai ser capaz. Amém. É o que está escrito aqui, ó. Amém. Capaz de compreender com todos os santos. Amém. Não importa se você já tem 50 anos de vida da igreja ou começou ontem, não importa. Se você se alicerçar e se arraigar no amor, esse amor vai te tornar capaz de compreender com todos os santos todo esse processo aqui do amor de Deus que ele fala, e conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento. Para concluir esse obra de Romanos 1, Romanos capítulo 12, versículo 9 e 10. Eu estou me detendo um pouco aqui, que a gente precisa ganhar muito essa questão do amor. Nos outros a gente vai passar mais rápido. Romanos 12, 9 e 10. Amém. Olha o que Paulo, na sua epístola aos irmãos em Roma, ele fala assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos afetuosamente uns aos outros com amor fraternal, sede os primeiros a honrar uns aos outros. O amor seja sem hipocrisia. Isso mostra, Jesus, que pode ter amor com hipocrisia. É simples assim. Tem os dois lados, né? O Pedro Paulo fala isso. Entende não? Então, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal e apegando-vos. Amai-vos afetuosamente
E depois ele fala: sede os primeiros a honrar uns aos outros. Quem é o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Sede os primeiros. Sede os primeiros a honrar uns aos outros. Não tem quem é. Somos nós. Todos nós temos que ser os primeiros. Entende? Eu lembro que quando nós estudamos Salmo, tinha um hino, não sei se o Paulo lembra, né? Tem vários hinos sobre os Salmos, aí tinha um hino que fala, que era como a pena, né? Escrevendo, tinha um hino que falava sobre o amor, né? Muito, muito bom. Eu não lembro aqui adequadamente, mas no livro de Salmos fala também muito sobre o amor. Então, irmãos, que o Senhor de fato nos mostre o que é o amor. Deus é amor. Eu não sou, mas Ele é. Amém. E por Ele habitar em mim, nós podemos nos tornar os canais desse amor. Amém. Entende? Não estou dizendo aqui, irmãos, que a partir de hoje, já que a gente leu que o amor cobre multidão de pecados, a gente pode fazer o que quiser. Não é nessa linha. Se você ama o Senhor, como acho que Paulo que fala, né? Ele fala assim: tudo que vocês viram em mim, não é isso? Filipenses, né? Ouviste, da minha parte ouvistes, viram, né? Isso praticais, e a paz de Deus estará convosco, não é verdade? Então, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, existe uma maneira, existe um para quê nós ganharmos esse encargo sobre o amor. Por quê? O apóstolo Paulo fala que o amor edifica. Exatamente. Mas a letra mata, O saber desobedece, mas o amor edifica. Realmente, muito bom esse princípio. Então, se você quer ser edificado e se tornar uma pessoa edificável, você precisa do amor. O amor tudo suporta. Amém. Aí o Senhor fala que, por meio de Paulo, que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Mas isso não é na sua escola, no seu trabalho, é na vida da igreja. Lógico. Expande-se para algumas outras áreas, mas principalmente na vida da igreja. Amém. Nós devemos nos perdoar mutuamente e nos suportar mutuamente. Amém? Ó Senhor, acho que isso aí já está bom. Número 2, Romanos, a hospitalidade. Letra A diz assim, Hebreus 13, 2 diz: não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns sem saber hospedaram anjos. Letra B, a hospitalidade verdadeira edifica. Letra C, em Romanos 12, 13, nos é dito para praticarmos a hospitalidade. Letra D, somos admoestados a ser hospitaleiros. Uma coisa que eu creio que hoje, na nossa experiência, eu vejo assim, que o Senhor já avançou bastante, né? Aonde você for tiver irmão, Ele abre a sua casa. Não a sua não, abre a casa para você, né? Já perceberam isso? Isso é uma esfera da hospitalidade. Quando você está recebendo os irmãos, você precisa estar nesse versículo aqui. Mesmo que o irmão esteja um pouco complicado, você precisa sentir que você está hospedando um anjo. É o que está escrito aqui. Ó Senhor, quando nós temos conferência, aí os irmãos, antes, a gente fala que vai ter hospedagem. Aí os irmãos, quem vai hospedar fala. Às vezes manda para nós assim, ó. Não manda esse irmão para cá não. Ah, irmão, manda essa família para cá. Não sei se lá no Rio acontece isso, né? Mas aqui acontece. Não. Aí a gente fala, irmão, você vai hospedar fulano? Não, irmão, não tem outro, não. Hã? É, exatamente. Então, irmão, acontece ou não? Mas nós temos que passar por cima disso. Por exemplo, sabe, no final de semana que vem vai ter a comunhão de Entremescal em Rio das Ostras. Está indo um bom número daqui para lá. Os irmãos precisam se hospedar. Alguns não vão estar na casa dos irmãos, mas um bom número vai estar na casa dos irmãos. Entende?
Então isso faz parte da hospitalidade. Às vezes você vai para a casa de alguém não para pernoitar, mas você vai lá, isso faz parte. Então nós temos que ter isso vivo em nossa experiência da vida da igreja, entende? Amém. Tem alguns irmãos que quando você recebe, eles são doces como mel, né? Tem outros que não, mas é um arranjo de Deus. Amém. Né? Às vezes toca a campainha na sua casa, quando você abre, é aquele irmão que você não esperava ele estar na tua porta, mas ele chegou lá. E aí? Deus mandou. A gente precisa crer, irmão. Deus tem a sua maneira de crescer em nós, entendeu? De nos restringir, de nos quebrantar, de nos aperfeiçoar, de nos edificar. Ele tem os meios. Eu às vezes não aceito muito, mas depois de desfrutar isso aqui eu preciso ponderar um pouco mais, né? Porque assim, vai ver que ele era um anjo ruim, mas agora se tornou um anjo bom, né? Não sei. Não é verdade? Senhor Jesus. Você está rindo, né? Amém. Romanos 15. Romanos 15 fala assim. Senhor. Amém. Essa palavra, irmão, não é uma palavra muito elevada e espiritual, é muito prática, né? Se nós não entrarmos na praticabilidade da palavra, fica difícil. Romanos 15, versículo 7 fala assim, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para... Então quando você acolhe alguém, ou você é acolhido para alguém, isso é para a glória de Deus. Entende? Lógico, não vamos usar disso como abuso. Você é recebido na casa dos irmãos, mas a casa não é sua. Entende? Não. Você está como hóspede. Então você tem que saber como você deve proceder na casa dos irmãos. A casa dos irmãos é a minha casa. Não é bem assim. A educação faz parte também da palavra. A Bíblia fala que a graça se manifestou para nos educar. Está escrito. Então você tem que ser prudente, vigilante. Se você puder ajudar em alguma coisa, ajude. Porque às vezes eu vou para a casa dos irmãos, né? Vou lá para a casa da cena, sento no sofá, traz uma água aí. Então tem que ter prudência. Irmão, está precisando de alguma ajuda, eu posso fazer alguma coisa. Não é pagar pela hospedagem, não. É para você ser um irmão normal. Entende? Então, acolhei uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Romanos 3. Lembrar-se dos membros que sofrem. Isso aqui eu estava ponderando, né? Eu lembro dos irmãos que sofrem. Mas e aí? Qual a minha reação? Né? O que a gente tem que fazer quando você lembra de um irmão que está sofrendo? Senhor, tadinho do irmão que está sofrendo. Mas e aí? Isso precisa causar uma compaixão no nosso coração. Se você não puder fazer nada físico, material, pelo menos espiritual, você pode cobri-lo com a oração, cobri-lo com a comunhão, cobri-lo de compaixão, apacentando, pastoreando, se você tiver acesso. Entende? Então, isso aqui não é uma notícia do jornal, fulano de tal está sofrendo, beleza. Não, isso aqui é na vida da igreja, né? Quando Pedro estava preso, a igreja lembrou dele. E o que eles fizeram? Oraram. Sim. Havia por parte da igreja oração incessante em favor de Pedro. Então, se você lembra de alguém que está sofrendo, uma coisa você pode fazer, todos nós podemos fazer, é orar, suplicar, clamar, para que o Senhor, como diz Atos capítulo 4, olha para essas ameaças, não é assim que fala escrito? Olha para a ameaça deles e concede liberdade aos servos. Então, irmãos, essa questão de lembrar-se dos membros que sofrem tem alguns aspectos. Você pode ajudar fisicamente, materialmente, né? Ou você pode cooperar na oração. Tem coisas que
é só a pessoa e o Senhor. A gente só fica sabendo, mas não tem como. Não sei se vocês já passaram, tem situações que chegam até nós que você, vou usar um termo aqui que o pessoal usa, você se sente de mãos atadas. Não tem como você fazer nada. Mas o Espírito te dá uma coisa: orar. Amém. Senhor, toma essa situação nas tuas mãos. Não tenho nenhuma visão, não vejo nada que eu possa fazer ou que possamos fazer. Mas o Senhor é soberano em todas as coisas. Então, irmãos, se não temos como ajudar de uma maneira material, nós podemos ajudar por meio do Espírito. Como Paulo fala, é termos uma comunhão de Espírito. Eu lembro alguns livros que o irmão fala sobre a situação do irmão Atmani. Ele nem podia, acho que nem podia receber visita, né? Não é isso? Ele ficou 20 anos lá, só vendo guarda. Mas ele era sustentado pela oração do corpo de Cristo. Nesse tempo o Senhor usou ele bastante, porque existia comunhão de Espírito em oração em favor do nosso irmão, que deixou um legado muito bom para nós, né? Senhor Jesus. Então, nesse aspecto, lembrar-se dos membros que sofrem e desfrutar dos membros que se alegram, né? Chorar é com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Número 4, honrar o casamento. Eu até falei com os irmãos, eu queria pular essa parte, não. Eu tive comando, não. Falei, irmão, não tem como remover de mim esse cálice, não. Honrar o casamento. Hoje, irmãos, na humanidade, na sociedade, isso se tornou uma coisa totalmente sem importância. Mas isso eu estou dizendo na sociedade, até a sociedade que se diz cristã, entende? No meio daqueles que se dizem cristãos, essa questão de honrar o casamento, perdeu totalmente o valor. Mas nós precisamos tomar essa palavra, os que já são casados, os que pretendem se casar, como Paulo fala, né? Aqueles que são solteiros cuidam só de como agradar o Senhor. Mas os que são casados, tanto irmãos como irmãs, é de como agradar o marido ou a esposa, né? Se você ler lá, ele não fala como agradar o marido e ao Senhor, não. Fala só marido e esposa. Pode ir lá, o versículo. Mas nós estamos aqui, né? Não estou aqui assustando ninguém, não. Como Paulo fala, se quiser casar, case-se. Melhor casar do que viver abrasado, né? Assim que está escrito. Não estou aqui desencorajando ninguém a casar, não. Mas saiba como a nossa salvação, ela é eterna, entre aspas, o casamento também é eterno. Então, casou no Senhor, estou dizendo aqui, aqueles que são filhos de Deus, ok? Chegou na vida da igreja solteiro, o Senhor abençoou com o irmão ou com a irmã, casou, corda no pescoço, olho fechado e vida que segue. Entendeu? Amém? Amém. Vocês têm que falar amém mesmo. Letra A diz assim, Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os fornicadores e adúlteros. Letra B, o casamento é um fator muito importante na vida da igreja. Vou ler aqui 1 Pedro capítulo 3. Senhor. Amém. 1 Pedro 3, versículo 7. Amém. Semelhantemente, vós maridos, vivei com elas com discernimento, considerando-as como vaso mais frágil, feminino, atribuindo-lhes honra como cordeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Nota número 7. Nota 7.1 fala assim: segundo o conhecimento, isto é, de modo inteligente e razoável,
governado pelo conhecimento humano e espiritual, que reconhece a natureza do relacionamento matrimonial e a fraqueza da mulher, e não governado por nenhuma paixão nem emoção. Entende? Esse é o primeiro aspecto. Agora a nota 7.4 fala assim: o verbo grego traduzido por atribuir quer dizer aquinhoar, repartir, portanto atribuir. A palavra traduzida por honra quer dizer preciosidade, valor. Os maridos devem apreciar a preciosidade. Interessante isso, apreciar a preciosidade, né? O valor das esposas e dar-lhes, atribuir-lhes honra de maneira devida e razoável, visto que também são coherdeiras da graça da vida. Mas eu queria falar para as irmãs também, vocês também podem fazer o mesmo, ok? Não joga sua responsabilidade para nós não, vocês também precisam ter esse... Hoje, na sociedade humana, a maioria das mulheres, principalmente aquelas que conseguem se superar na questão do conhecimento, de profissionalismo, essas coisas todas, elas querem se tornar acima do marido, no caso, se forem casados, né? Mas independente disso, o marido vai sempre ser o cabeça, segundo Deus, não tem jeito. Por isso é que essas atitudes, essas virtudes mescladas com os atributos divinos estão sobre o marido, que é cuidar da esposa, considerando-a como vaso mais frágil. E Paulo fala em Efésios 5 como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa questão de honrar o casamento é uma coisa muito, muito séria, que nós precisamos, irmãos, ter muita prudência, vigilância, cuidado, até entre nós mesmos na vida da igreja, né? Algumas irmãs podem, espero que isso não seja assunto aqui, nem entre nós, principalmente por meio das irmãs. Às vezes as irmãs consideram o marido da outra irmã melhor do que o seu, e às vezes acontece também vice-versa, né? Os irmãos consideram a esposa do outro irmão melhor em alguns aspectos do que a esposa dele. Isso não, é uma coisa maligna. Desculpe aqui a minha sinceridade, mas é maligna. Entende? A esposa que você tem não foi a sua escolha. Você queria casar, orou. Você pode ter botado uma lista lá assim: eu quero uma esposa assim, 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 assim. Deus não olhou para nada daquilo. Aí falou assim: quer casar? Só isso. Ele só olha a primeira frase. As suas exigências. Aí ele fala: eu preciso que você case, porque eu preciso de um casal normal. Aí, então ele vai te dar a esposa adequada e o esposo adequado. Agora, cabe a mim, nós irmãos, maridos e as esposas, considerar diante do Senhor se o nosso casamento é para Cristo e a igreja ou só para satisfazer as nossas necessidades. Você não tem ninguém para cozinhar, para lavar, para passar, para arrumar a casa, não precisa de uma mulher. Aí a irmã fala: eu preciso de alguém para pagar minhas contas, para comprar minha roupa. Não é assim. Se você olhar as escrituras, Isaac não pediu nenhuma esposa para Deus, pediu? Hã? Quem que pediu a esposa para ele? Foi Abraão, né? Aí, meu filho está na idade, se casar. Então assim, Isaac olhou. Tudo bem que Rebeca devia ser muito linda, né? Não sei, pelo que a Bíblia diz, né? Mas se não fosse tão formosa assim, você acha que Isaac ia rejeitar? Ele não se meteu na história. Então, na nossa experiência, irmão, nós precisamos ser sérios com relação a essas questões. Deus tem a melhor escolha. Você não sabe escolher. As nossas escolhas não são válidas. Deus escolhe.
Cabe a nós falar sim e amém. Que a escolha errada traz problemas que você poderia evitar. Mas tem a vontade permissiva e a vontade perfeita, exatamente. A escolha de Deus é a vontade perfeita. A sua escolha é a vontade permissiva. Deus permite. Aí depois falar, não dá não, irmão. Aí procura os irmãos, não dá não, vou ter que ser parado. Pensei que o cabelo dela era liso toda ela, mas quando eu acordo eu me assusto. Só estou dando um detalhe, mas não é assim, filho? Eu pensei que ela não tinha mau hálito, o famoso bafo. Mas quando eu acordo, agora já foi. Tranque, feche os olhos e prenda a respiração. E desfrute o Senhor. Essa minha esposa amada. Eu, a Cristina sabe, eu não sou muito, irmão. Meu amor, eu te amo. Na minha experiência, não estou dizendo que isso não é regra. A gente não tem muito esse negócio de ficar meu amor. Estou falando aqui publicamente, todo mundo sabe, né? Não sou. Tem algumas outras virtudes que eu acho que eu sou um pouquinho bom. Mas na maioria eu sou ruim. Mas, como está escrito, para suportar uns aos outros, entra em amor, entra no casamento também. Nós vamos fazer. É outro problema que eu tenho, é de guardar data, né? 37, né? 37 anos de casado, graças a Deus. E espero que os que casaram há pouco tempo também prossigam até o Senhor voltar. Honre o seu casamento. Porque isso é Cristo e a igreja. Tenha isso em mente. Áquila e Priscila eram um casal que era de acordo com a vontade de Deus. Os dois trabalhavam juntos. Entende? Faziam tendas. E o Senhor botou Paulo Medeiros, converteu eles. Aonde eles iam, eles eram hospitaleiros. Eles praticavam hospitalidade. Recebiam a igreja na sua casa. Amém. Então, irmãos, honre seu casamento. Não tenha fachada. Vai ter dificuldade? Claro que vai. Mas honrar o casamento é um negócio tremendo. Não dá para a gente continuar aqui porque tem muita coisa. Eu vou concluir aqui rapidamente. Vou ler aqui rápido. Letra C. Se uma igreja é forte e saudável, se perde seu elemento e essência, depende muito da vida dos casados. A partir de hoje, casados, vocês têm quanto tempo de casado? 1 ano. Oh, que benção, hein, Rogério? 1 ano de casado, hein? Oh, que maravilha. Nunca brigaram, né? Nunca discutiram. Nunca tiveram. Já? Tão rápido. Amém. Aleluia pelas discussões. Porque depois da discussão tem a reconciliação. Amém. Onde eu estou? Assim. Isso, letra D, isso significa que devemos possuir nosso corpo, nosso vaso em santificação e honra, para que nesta questão ninguém transgrida e se aproveite do seu irmão. Eu não queria falar isso, mas essa questão aí. Por exemplo, nós nos amamos, então nós temos o hábito saudável de nos cumprimentar, né? Mas a gente tem que ter prudência. Quando é irmã, amém, irmã, tudo bem? Quando é uma jovem, por exemplo, eu abraço as meninas, porque para mim elas são como se fossem filhas. Desculpa aqui, Lucas. Eu amo essas meninas desde quando elas. Então, as jovens, eu abraço, beijo, mas as irmãs, amém, irmã? Às vezes nem aperta a mão. Como é que está, Jesus? Tudo bem? Oi, Lídia? Porque às vezes, irmão, a gente precisa ter prudência. O diabo ele pode usar essas coisas. Sabia? Desculpa que depois você corta. Tem. Pode ter marido que não abraça a esposa. Mas o irmão abraça. O diabo pode usar isso, tá vendo? Então a gente tem que ter muita prudência nessas questões de nós nos cumprimentar, dar beijinho, desculpa. Tudo bem que Paulo fala em cumprimentar os outros com o ósculo santo, né? Mas a gente tem que ter muita prudência. Ok? Somos irmãos, mas o diabo
Nós somos irmãos, o diabo é o nosso adversário, que anda ao redor procurando uma brecha para nos destruir e destruir o casamento. Se você tem problemas de divórcio, essas coisas todas, você está acabado para a vida da igreja, a nível de serviço, de muitas coisas. O diabo vai te acusar sempre. Então tenha cuidado, tenha prudência nessa questão. Senhor, essa letra E, essa é uma questão que afeta seriamente nosso direito de primogenitura na economia de Deus. Letra E, Deus julgará os fornicadores e adúlteros, e a igreja também tem de julgá-los. Paulo fala isso em 1 Coríntios. Espero que nós não tenhamos que ter esse, entre aspas, esse tribunal para julgar a situação de alguns, que nós todos sejamos prudentes e não caiamos nessa questão. Mas se houver necessidade, a igreja tem autoridade de Deus para julgar essas situações de adultérios e de fornicações. Nada danifica mais os santos e a vida da igreja do que essa contaminação. Só uma parênteses aqui. Esses termos que São Paulo fala em Coríntios, ele fala aos irmãos de Tessalônica e ele fala aqui em Hebreus, porque naquela época era comum. Quando alguns chegavam na vida da igreja, chegavam com mais de uma esposa ou com mais de um esposo, então essas coisas eram muito comuns. Então os irmãos precisavam de ajustar as coisas. Agora vocês são nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, vocês têm que ser. Então, dentro desses detalhes é que essas coisas foram escritas para que aqueles que estavam se convertendo se tornassem modelos para aqueles que iriam chegar, entende? Então, na nossa experiência hoje, os casais que chegam para a vida da igreja, geralmente, você chega um irmão, e aí, irmão? Você é esposa? Não, estou separado. Aí chega para a irmã, e aí, irmã? Não, também tem 3 anos separado. Hoje, a maioria das pessoas estão vivendo nessa situação, entende? Mas a gente precisa acolhê-los e depois instruí-los como devem proceder. Mas nós que já estamos, não podemos nem pensar nisso, em separação, divórcio, essas coisas todas que a gente já conhece, né? Quando chegam assim, a gente precisa acolher, instruir, apacentar, pastorear, direcionar, guardar, para que o Senhor conduza elas de uma maneira adequada, tá bom? Número 5 fala assim: sem amor ao dinheiro. Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida sem amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tens. Ainda bem que está escrito aqui sem amor ao dinheiro, mas não sem dinheiro, né? Tá bom, não? Porque infelizmente nós precisamos de ter acesso a mamon, entre aspas. O próprio Senhor Jesus, ele tinha alguém que cuidava tinha as ofertas que iam depois deu problema lá, mas o próprio Senhor Jesus precisava de ofertas, porque eles tinham necessidade. Mas aqui Paulo fala, né? Seja a nossa vida sem amor ao dinheiro. Você não precisa odiar o dinheiro, você não pode amar ele, entende? Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você ler as notas, vai ver lá que não é ter riquezas, é amar as riquezas. Então, se o Senhor te abençoa com riquezas materiais e você tem condições e tem um coração de ofertar, a igreja será bem abençoada pela sua generosidade, entendeu? E outros irmãos podem desfrutar da sua generosidade, entende? Então, agora, como Paulo fala, todos aqueles que querem ficar ricos, aí vamos arrumar problema, né? Aí entra aquele versículo que fala, né? É o embaraço, é o peso, o embaraço que tenazmente nos assedia, né? Às vezes a gente pode olhar para pessoas, né? Igual o salmista falando, pô, mas esses ímpios, né? Eles prosperam e eu estou aqui nessa situação lamentável. Mas ainda bem que ele entrou,
Então não fique com inveja de ninguém. Entre no Santo dos Santos. E o Senhor vai te mostrar quem é você e quem é eles. Entende? Nós não podemos não possuir riquezas, mas Paulo fala: nada tendo, mas possuindo tudo. Amém. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Então, irmão, isso é o suficiente. Tendo o que comer, o que vestir, o que nos manter, o que sustentar, suprir os irmãos. Graças ao Senhor, um dia eu estava pensando, não sei se eu falei, aqui em Nova Iguaçu, aqui, eu acho que poucos irmãos, ou talvez, não tem casa própria, né? Assim, fazendo umas contas assim, acho que a porcentagem é bem pequenininha de quem paga aluguel. Isso é uma bênção, não é verdade? Isso mostra que o Senhor tem nos abençoado, tem honrado, ok? Então, letra B. Com certeza os que amam dinheiro não podem entrar na realidade da vida da igreja. Uau! Devemos sempre estar contentes com o que temos, para que não sejamos distraídos na vida da igreja por mamão. O Senhor conhece nossas necessidades. E como conhece? Uma vez que entremos além do véu e saímos do arraial, o Senhor cuidará das nossas necessidades. Depois, irmãos, leia lá 1 Timóteo 6, 9, 10 e as notas que falam sobre isso, tá bom? Lembrar dos ministros da palavra de Deus. Versículo 7: lembrados dos que lideram, os quais vos falaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o resultado da vida deles, imitar a fé que tiveram. Isso é uma coisa que está bem, eu creio que está bem claro para nós. Tá? Isso aqui não é uma obrigação, é um encorajamento. Tá? Se nós quisermos praticar, amém. Se não quisermos praticar, o Senhor vai cuidar de nós, né? Nessas questões. Mas existem irmãos que são bom padrão. Vale a pena imitar a fé que eles tiveram, ou a fé que eles têm. Vale a pena imitá-los. Amém. Né? Paulo está dizendo aqui: os quais vos falaram a palavra de Deus. Então, nós, como Paulo fala, acho que Pedro fala, honrar homens como esses, né? Então, que o Senhor de fato nos dê essa visão dentro desse sentimento do que a Bíblia diz, não é verdade? Aqui ele fala: vos falaram a palavra de Deus. Não é qualquer palavra, é a palavra de Deus que produz edificação. Letra B: os ministros da palavra de Deus devem ter um viver que resulte em um exemplo de fé para os membros para que os membros da igreja imitem, né? Depois, se tiverem um cargo, leiam lá Filipenses capítulo 3, 17 e 4, 9, tá bom? Que fala dentro dessa questão aí. Esse lembrar também faz nos voltar lá em cima lembrar dos que sofrem, né? Para que o Senhor os abençoe, né? Nós temos que orar pelos nossos irmãos que estão lá na França. O Senhor tem abençoado lá, mas eles estão enfrentando algumas situações na França, Portugal, Espanha. Existe algum tipo de perseguições por meio de proibições, mas os nossos irmãos estão lá, né? Todos aqueles que são enviados, eles se tornam apóstolos, né? Assim que fala aqui, o apóstolo é um enviado, né? Então, que o Senhor nos faça lembrar desses santos irmãos. Romanos 7 fala: fazer o bem. Letra B, só vou ler letra B. Fazer o bem aqui é fazer o bem da economia de Deus, que é o resultado do operar da lei. Gálatas 6, 9 e 10. Vou ler rapidinho aqui. Gálatas 6, 9 e 10. Senhor Jesus, aleluia. Fala assim, ó. Gálatas 6, 9 e 10. E não desanimemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos, se não desfalecermos. Portanto, enquanto tiverdes oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente, vou usar aqui um termo,
principalmente os da vida da igreja, que é a família da fé, ok? Então, não desanime de fazer o bem. Se tiver ao seu alcance, Faz bem. faça o bem. Amém. Se não tiver, ore, para que outro consiga fazer o bem, ok? Repartir com os outros. Amém. Hebreus 13:16 diz que o repartir com os outros é necessário para uma vida adequada da igreja. Repartir com os outros também é um sacrifício agradável a Deus. Seu propósito é suprir a necessidade dos santos para que haja igualdade. Está lá, 1 e 2 Coríntios capítulo 8, fala muito. Não é para faltar para um e o outro ter muito, mas para que haja igualdade. Lembrando isso, eu queria dizer o seguinte: anteontem eu estava olhando a despensa ali, a despensa está no 0 a 0, entendeu? Então, se irmãos quiserem ofertar alimentos não perecíveis, podem colocar lá, tem duas portas, não é nenhuma, né? É duas portas abertas para você depositar o seu mantimento para suprir outros irmãos que porventura podem vir a necessitar, tá ok? Então, repartir com os outros, obedecer aos líderes e submeter-se a eles, em amor, consideração, não por obrigação. Obedecei os que vos lideram e sede submisso a eles, pois velam pelas vossas almas, como quem prestará contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, o que não vos seria proveitoso. Essa questão aqui é muito uma questão de espírito, irmão. Nós precisamos estar muito no espírito para ter essa prática saudável, porque às vezes nós ouvimos algumas coisas, na realidade esses santos irmãos querem nos ajustar, mas às vezes eu não quero ser ajustado, e Deus usa aquela maneira, entende? Por isso que na vida da igreja nós temos os irmãos que estão na liderança, mas não é porque eles querem, são melhores, nem nada disso. Na realidade eles são os escravos, é o que a Bíblia diz. Os irmãos, os presbíteros e os diáconos da vida da igreja são os escravos, mas não para serem escravizados pelos irmãos, entende? São escravos de Cristo, para servir aos irmãos, para velar pela alma dos irmãos, para ter misericórdia dos irmãos, compaixão, a instruir, aconselhar. Isso é o que está na Bíblia, irmãos. Então nós precisamos ganhar isso. Amém. Isso é a prática da vida da igreja, não é uma coisa que alguns inventaram, é o que está escrito, é o ensinamento dos apóstolos. Amém. Então, se nós perseveramos no ensinamento dos apóstolos, precisamos obedecer esse tipo de ensinamento. Obedecer os líderes e submeter a eles. A liderança, letra C, é necessária para a edificação da igreja. Paulo, certa feita, ele falou para Tito: por esta causa te deixei em Creta. Coitado de Tito, Cláudio. Se fosse numa igreja local, tudo bem, mas ele tinha umas 5 igrejas para um irmão colocar em ordem. Se é para colocar em ordem, é porque estava em desordem. E quem estava em desordem, se não quisesse obedecer, quem foi para lá para colocar em ordem? Olha a confusão. Por isso é que precisamos de ser cobertos. Sim. Os irmãos que têm esse encargo precisam da cobertura da igreja. Paulo não mandou, vai para lá e dá teu jeito. Não, deve ter instruído ele, toma esse caminho, faça assim, procure o irmão tal, a família tal, a casa tal e tal, e vai colocando as coisas em ordem, até mesmo estabelecer presbítero. Eu não teria coragem de estabelecer presbítero. Aí eu chego lá e falo: Rogério, você para o presbítero. Rogério, mas eu sou melhor que ele. Por que eu não? Porque Deus mandou o Rogério, não foi você. Já pensou? O que tinha que fazer? Ainda bem que não está escrito o que ele fez, que deve ter acontecido isso. Acontece isso hoje, naquela época também. Mas o encargo é o seguinte: tem que colocar as coisas em ordem. Não tem jeito. Orar pelos apóstolos, é o mesmo encargo, né? O mesmo sentimento da parte anterior, dos ministros da palavra. Depois os irmãos leem lá Efésios 6, 18 e 19, Efésios e Filipenses 1, 19, que Paulo fala. Ele estava numa situação difícil, de prisão, ele fala: mas eu sei que se vocês orarem, olha só, eu sei que pela vossa súplica, pela vossa oração, isso vai me redundar em libertação.
Graças ao Senhor. A simplicidade e a humildade do apóstolo dependia do suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo. Amém. Por meio dos membros do corpo. E ele falou: se vocês orarem, eu vou ser livre dessa situação. Então, oremos pelos irmãos que estão nesse encargo, que estão na liderança, e oremos também uns pelos outros. Cristo é imutável e permanece o mesmo para sempre. Isso aqui não precisa de explicação, né? Se eu não creio nisso, eu não sou crente, né? Ele não muda, entendeu, Luciano? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Apegar-nos a Cristo imutável para uma vida da igreja firme e verdadeira. Isso aí também está muito definido, né? Eu acho que eu vou parar por aqui e os irmãos podem concluir. Eu só queria ler o último ponto que fala: no Santo dos Santos, oferecer por meio dele sacrifício de louvor a Deus. Paulo fala e no finalzinho de Deus ele fala: o meu louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então o nosso louvor tem que ser para quê? Seja fruto de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus. Ok? Amém? Os irmãos podem, não sei quanto tempo temos, mas os irmãos podem compartilhar aí, acho que ainda dá tempo, né?